Muito bem, muito obrigado, Patrícia, obrigado, Renato, obrigado à Secretaria de Educação pelo convite. Então, assim, para ajudar um pouquinho, né, já que a gente está transmitindo isso para um bando de gente, para uma porção de pessoas, eu trouxe uns slidezinhos para me ajudar aí a contar um pouquinho de quem é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? E eu prometo ser bem rapidinho aí nessa história, para a gente não tomar muito tempo e para que fique bem claro para todo mundo. Enfim, bom, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma instituição de ajuda humanitária internacional e está presente em mais de 180 países e faz parte desse movimento aí, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha. E a gente é uma partezinha desse movimento. Né? A gente tem 3 instituições que são parceiras nossas, na verdade, são 3 instituições independentes e que fazem parte do mesmo movimento, atuando em cooperação. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é responsável por ser guardião das convenções de Genebra, né? E também do direito internacional humanitário, e trabalha em cooperação com as sociedades nacionais. A gente chama sociedade nacional, mas, na verdade, eu estou me referindo à Cruz Vermelha brasileira, a Cruz Vermelha de cada país. Então, em cada país você tem uma Cruz Vermelha, a Paraguaia, a Argentina, né? E a gente trabalha em cooperação com eles. E tem a federação, que faz um trabalho de articulação com todos nós. Né? Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se ocupa de trabalhar protegendo vítimas de conflitos armados e outras situações de violência, né? E a Cruz Vermelha local, a Cruz Vermelha brasileira, no nosso caso, muito a grosso modo, só para que vocês possam entender, se ocupa de trabalhar frente à catástrofe natural. É uma instituição que é auxiliada do governo, então trabalha com promoção da saúde, trabalha com uma série de campanhas e mais algumas outras atividades, que se eu fosse, né, gastar o tempo aqui, eu ficaria o dia inteiro falando para vocês, mas ela é uma instituição que se prepara para trabalhar em situações de conflito também, mas na maior parte das vezes está trabalhando em situações de paz, né, em apoio ao governo, em apoio à ajuda humanitária também à população. Então, isso é mais ou menos o nosso movimento. Vocês estão vendo aí que tem o crescente vermelho, né? Porque em alguns países, esse símbolo da cruz, ele é um símbolo que não é tão tolerado. Então, a gente usa vermelho em respeito. Né? Então, falando um pouquinho mais, né, do nosso movimento, a gente trabalha dentro de alguns princípios. Então, só para vocês terem uma ideia aí, a gente está em mais de 100 países, tem mais de 18 mil profissionais que são profissionais locais, como eu, né, nacionais, e tem mais de quase 3 mil profissionais que são profissionais móveis, que a gente chama, né, profissionais internacionais, que apoiam o trabalho mudando de país para país. Não sei se dá para ver aí no slide, aqui está bem pequenininho, mas vocês veem aí, todos esses pontinhos vermelhinhos são locais onde a gente está, né, presente. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma delegação regional que ocupa esses países aí, todos que estão na cor clara, e a nossa delegação atende o Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, com alguns temas muito importantes, que é a questão de apoio aos penitenciários, que é a questão do trabalho de cooperação com a sociedade local, sociedade nacional, a Cruz Vermelha Brasileira, pessoas desaparecidas, os refugiados imigrantes. A gente trabalha também com família os familiares, né, dos desaparecidos, como eu disse, e o trabalho de apoio aos serviços públicos essenciais que estão afetados pela violência armada. E aí a gente tem o programa do Acesso Mais Seguro, que é o nosso programa que a gente tem desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esse programa é um programa que foi desenvolvido a partir das nossas próprias ferramentas de proteção do nosso público, do nosso profissional para atuação dentro de territórios afetados pela violência. E aí, bom, vou parar por aqui, Patrícia, que eu acho que eu já falei muito. Obrigado pela oportunidade. Sim, a Renata está me chamando a atenção de uma coisa super importante aqui, que a gente está falando do direito internacional humanitário, que eu falo de conflito armado. Né? O conflito armado, pelo direito internacional humanitário, a gente se refere sempre a situações de guerra. E aqui no Brasil, como a gente tem essas situações de confronto entre grupos armados rivais, às vezes entre grupos armados e as polícias, né? A gente se refere sempre a confronto armado e não conflito. Mas obrigado aí, Renata. Patrícia, obrigado pela oportunidade.